Irmãos, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Mais uma vez e trazendo um tema tão importante. Mas para mim, em relação à liderança, um dos temas mais difíceis. Quando nós nos metemos com a liderança da igreja, quando nós decidimos servir a Deus como líderes ou quando somos chamados por Ele, muitos de nós não imaginávamos o quão difícil era essa ação, esse trabalho, esse serviço. Somos muitas vezes, vemos aí os líderes, né, de várias igrejas e tudo mais, sempre com pompa, sempre bonitões no púlpito, e a gente não para analisar que no reino e na igreja do Senhor, existem momentos difíceis. E corrigir é um desses momentos, porque eu posso me reconhecer errado, eu posso me reconhecer equivocado, e biblicamente decido mudar e sofro o processo da metanoia, que é o arrependimento, essa volta, né, de 180 graus. Estávamos indo para o pecado, a metanoia é mudar para o outro lado. Mas isso em mim é muito fácil. Mas você fomentar isso na mente e no coração de alguém que está em pecado ou de alguém que precisa de uma correção simplesmente para endireitar os seus passos. É algo muito complicado, porque não cabe só a você que está corrigindo. Cabe a quem é corrigido permitir, abrir o seu coração e se permitir ser cuidado. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu coloquei o tema como correção à luz da Bíblia, e eu creio que correção à luz da Bíblia segue dois princípios. Provavelmente nós podemos ir em outras áreas, mas eu acho que esses dois princípios são os dois que eu quero trazer essa noite. Eu acho que a correção bíblica genuína, ela vai correr na trilha do amor, primeiramente, e também do tratamento para a cura, ou tratamento para a restauração. Essas são as duas coisas que nós vemos, na minha opinião, em um texto muito importante que trata sobre correção, trata sobre disciplina, que é João 8, quando Jesus ele recebe a mulher adúltera, e ali o que parece é que Jesus está corrigindo a mulher, é o que parece. E ele está também corrigindo a mulher, mas ele está também corrigindo a todos aqueles que estavam com as pedras para jogar naquela mulher. Ele não somente está corrigindo, ele não está somente disciplinando a mulher, mas ele também está fazendo isso pelos outros que estão lá. E claramente nós vemos isso em João 8, nós não vamos ler João 8, temos outras passagens aqui específicas, mas essa, João 8 é para você ver o quanto é importante quando chega o problema para que você vai corrigir alguém ou alguma situação, você primeiramente trabalhar com o amor. Jesus recebe a mulher, é confrontado com a lei pelos fariseus ali, e ele não olha para a lei, ele não olha para a lei judaica e nem para a lei romana, ele olha para a lei da cruz. E ele diz, ele trata com amor. Ele diz, ele trata primeiramente com um tratamento de amor para com a mulher, mas ele já trata para a restauração dos homens que estão ali. Ele diz a ela, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os homens largam as suas pedras e vão embora. E aí vem agora o tratamento com o amor, que ele olha para ela e diz, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Então, essas duas palavras de, olha, nem eu te condeno, olha, eu decido amar você. Agora vá e não peque mais. Então, parece que a Bíblia, e se nós vemos agora nos outros versículos que nós vamos ver, a Bíblia sempre trata o amor e esse tratamento da correção, da restauração da vida como algo paralelo. Nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, diz assim: o servo do Senhor
Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem sua vontade. Então, em 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo mostra essas duas questões: a questão do amor, tratar com mansidão, tratar com amor, tratar com graça, com misericórdia. Me lembro no curso no antigo Ebenezer, digo antigo, antigo mesmo, porque foi na época que eu estudei, de 2002 até 2004, que no curso, na matéria Vida de Cristo, lembro de uma frase que Regis falou, que era misericórdia, quero, não holocausto. Isso era o que permeava a vida de Jesus, quando ele veio para servir, para amar e para não julgar de fato, mas sim para servir. Aqui Paulo fala basicamente a mesma coisa, deixando claro que o cristão ele deve corrigir sim, mas com mansidão, para que Deus conceda o arrependimento e assim o conhecimento da verdade, para que de maneira sóbria esse irmão que está no erro possa escapar da armadilha do diabo. Então, essas são as duas estradas que nós vamos caminhar paralelamente hoje. Não duas estradas, mas seriam mais dois trilhos do trem. E duas estradas, de fato, ou levam em caminhos opostos ou em direções opostas. Mas aqui seria como se fosse dois trilhos do trem que nós, como cristãos e como líderes da igreja, precisamos caminhar. E se você tira um desses trilhos, o trem não consegue se manter com uma roda só. Então, tanto o amor quanto a correção para a restauração são duas coisas que tem que ter. Se você só usa o amor, você acaba tendo uma igreja extremamente liberal que não mostra o perigo do pecado que nos afasta de Deus. E se você só tem uma igreja que trata com firmeza o pecado e com muito zelo somente no pecado, esquece as vidas e as almas, você tem uma igreja muito legalista, fechada, que vai ser muito dura, e isso também não reflete o caráter de Deus. O caráter de Deus está ali na revelação do Filho dele, que é Jesus, em João capítulo 1, quando diz que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na correção, nós, como líderes e como cristãos, temos que entender que a correção do corpo de Cristo segue a graça. Eu vou lutar por você, eu vou estar do seu lado, mas eu vou limpar essas feridas e isso vai doer. Eu vou trazer correção, eu vou trazer verdade para você e isso vai doer. Uma farpa, um prego que entra na pata de uma ovelha, ele dói e muito. Você tem que cuidar com muito amor e carinho, mas tem uma hora que o pastor tem que arrancar aquele espinho. E quando se arranca o espinho de qualquer lugar, a dor é tão tal qual quanto a hora que entrou o espinho. Então nós temos que entender que na correção existe esse processo, né? A ovelha se mete no meio do arbusto, ela mesmo se espinha, mas na hora de tirar o espinho, o pastor, e às vezes, irmãos, por incrível que pareça, antes de entrar aqui nos 4 pontos que eu tenho, os pastores, no processo da correção, quando ele não é bem sucedido, os pastores sempre são os culpados. Os líderes sempre são os culpados. Os líderes sempre são aqueles que as pessoas vão lembrar, mas fulano não fez isso, né? E acabam culpando o líder, quando ele mesmo teve a sua pata furada lá, né? Então, vamos lá. Agora que vocês já pensam comigo, essa estrada de graça e verdade, de amor e tratamento, eu sei que Jonathan gosta que eu fale do tratamento, que eu falo com muita, né, euforia, mas eu quero ficar com essa parte do amor primeiro aqui, né? Então, quando nós vamos
corrigir alguém com amor e com tratamento, essa correção tem que ser pela palavra de Deus. Não pode ser dada pelos sentimentos humanos. O que muitas vezes, quando nós vamos corrigir alguém, nós temos a tendência de colocar as nossas expectativas, o nosso coração, a nossa cosmovisão, aquilo que nós construímos sobre a vida daquela pessoa, para tentar moldá-la a um padrão que eu gostaria que ele se amoldasse. Mas, na verdade, isso está errado. O que nós temos que fazer é pegar a nossa vontade, a nossa visão e submeter à autoridade da palavra de Deus. E aí, pau que dá em Chico vai bater em Francisco. A Bíblia que corrige é a Bíblia que também não abre mão de certos pontos. Então, você pega uma pessoa que está com problema, mesmo que você ame muito aquela pessoa, mesmo que você ame muito aquela pessoa, você não pode tratar aquilo de maneira relapsa. Você precisa amor, graça, mas a palavra de Deus será esse árbitro que vai dar essa, que vai legislar entre você, a pessoa e a situação que a pessoa se meteu. Então, é aquela palavra, se meu filho comete um crime e mata alguém, eu quero que ele vá preso e pague por aquilo, porque ele cometeu um erro contra a lei, né? Um coração de um pai nunca quer ver um filho atrás das grades, sofrendo, passando por um processo aí. Mas o pai não pode ficar baseado no seu sentimento, né? Ele tem que ir de acordo com a lei. Por que que nós não podemos corrigir alguém de acordo com o nosso sentimento? Jeremias 17:9 é um texto muito conhecido, quando diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui, esse coração, no hebraico, é a palavra para as suas paixões, os seus desejos. Então, quando nós vamos corrigir alguém, temos que ter muito cuidado, porque uma coisa é você corrigir alguém que você, sei lá, chegou agora, novo lá na igreja, ou, sei lá, um ministro novo, um pastor novo, tal. Mas quando é alguém que você ama, alguém que você construiu um relacionamento de amor, entranhos afetos, como Paulo fala, com aquela pessoa, você tem que ter muito cuidado para você não confundir o amor que você tem pela pessoa e em passar a mão na cabeça da pessoa por causa do erro dela. Você tem que tratar com amor, mas você tem que tratar para que esse espinho saia da pata dessa ovelha. Então, esse texto é muito interessante. Por que que eu não posso corrigir baseado no meu coração? Porque ele é enganoso. Os meus sentimentos são enganosos. Eu vou. E isso vale para tudo. Nenhuma decisão na vida do ser humano ou do cristão deveria ser baseado no seu sentimento, nem no seu coração, e sim na palavra de Deus. E aqui vem a palavra de Deus agora. Por que que nós temos que basear? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até o 17, muito conhecido também. Toda escritura é inspirada por Deus. E útil. E útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando você vai corrigir alguém, você pode até dizer: olha, eu gostaria de tratar esse seu problema do jeito que eu queria tratar, porque talvez isso seria menos dolorido para você, irmão ou irmã. Mas a Bíblia não me permite fazer isso. Outro dia, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas outro dia eu estava explicando lá na igreja porque é que nós não ordenamos mulheres ao presbiterado. E eu disse, e eu fiz todo um discurso perfeito sobre por que que as mulheres podem ou deveriam ser pastoras ou presbíteras. Mas quando eu cheguei no final, todo mundo estava assim, tá, ele vai finalmente aceitar mulher como pastora, e eu disse, mas esse meu último ponto põe todo o meu argumento histórico, todo o meu argumento filosófico, todo o meu argumento psicológico, todo o meu argumento sociológico, todo o meu argumento político, todo o meu argumento de gênero para o lixo. É que a Bíblia não permite. Então eu não vou com os argumentos físicos, ou filosóficos, ou sociológicos, ou da sociedade.
eu vou com o argumento bíblico. Eu poderia até entender que uma mulher daria uma excelente presbítera na minha visão humana, mas a Bíblia não permite, irmãos. Está aqui os textos, e fui lendo cada texto, e depois os irmãos falaram, rapaz, realmente, isso faz muito sentido. A mesma coisa na correção. Se você vai corrigir alguém, você não pode corrigir pelo que você acha, porque você pode errar. Você tem que corrigir pelo que a palavra de Deus ela nos diz. Então, a correção, primeiro ponto aqui, tem que ser pela palavra de Deus e não ser dada pelos sentimentos humanos, porque nós somos enganosos e a palavra de Deus não muda. Eu posso ter uma opinião hoje com 38, 37 anos, na verdade eu só tenho 25, com 25 anos, posso ter uma atitude, sabe? E daqui a 25 anos, com 60 e pouco, com 50, eu mudei de opinião, porque era a minha opinião. Mas quando eu tomo uma decisão baseado num texto bíblico, a minha opinião lá na frente pode até mudar, mas a palavra ela não vai mudar. E eu mesmo serei confrontado por mim mesmo. Veja o que aconteceu com o Silas Malafaia. Nos anos 90, ele pregava contra a teologia da prosperidade e usava os textos perfeitamente contra isso. Hoje, o pessoal fez um vídeo assim, Silas Malafaia confronta Silas Malafaia. Então, isso é muito feio para a vida de um líder, porque mostra a sua inconstância em relação à obediência à palavra de Deus. Isso é muito feio. Mas quando nós nos mantemos fiéis ao texto bíblico, então essa correção será a mesma correção para todos. E tem uma coisa que a pessoa fala, mas aí nós temos que avaliar, cada caso é um caso. Irmãos, cada caso é um caso que deve ser julgado pelo que a palavra de Deus fala. Você não pode tratar cada caso como um caso e dar duas sentenças diferentes para dois problemas iguais, porque a Bíblia só tem. Se a Bíblia tem uma resposta para aquele problema, você só vai dar aquela resposta para aquele problema. Não tem como dar duas, entendeu? Então, a correção deve ser feita pela palavra de Deus. Alguém tem algum comentário sobre esse primeiro ponto? Tu falasse uma coisa muito interessante que um grande pregador de, da linha da casa de oração, ele Uhum. tem, ele é bem conhecido na internet. Pergunta que eu respondo. Aí ele foi respondendo, eu fui assistindo um vídeo dele. Aí ele foi dizendo, né? Quando eu era mais novo, né? Eu pensava e eu ensinava desse jeito. Aí, em vez dele dizer, mas hoje com uma leitura mais profunda da palavra, hoje eu posso ver claramente que é desse jeito. Ele estava certo. Uhum. Mas em vez dele dizer uma leitura profunda da palavra, ele foi dizer, não, é porque o Senhor me deu aquilo para aquela época. Aí eu me segurei para não entrar na garra, justamente como você mesmo estava falando, né? Não consegui admitir o erro, em vez de admitir o erro, como, né, não estava aprofundado na palavra, estava na opinião pessoal dele, né? E ele fez justamente isso, né? Mas a gente tem que Uhum. realmente olhar para a palavra do Senhor. Como você mesmo falou, eu também já preguei várias coisas. Naquela época eu pensava desse jeito, mas era porque eu estava encruado na opinião de fulano, Uhum. na opinião de Beltrano, na minha opinião, e não na palavra de Deus. Exato. A palavra de Deus, ela não muda. Você é que lá na frente descobre que estava errado. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela está lá, ela não muda, ela é imutável. Então, o primeiro ponto da correção, seguindo aqui no trilho do amor e da restauração e do tratamento, é fazer os julgamentos de correção e de disciplina baseado na Escritura Sagrada. Ô, Bruno. Segunda coisa é que a correção tem que ser Bruno? com a postura. Opa, Opa, desculpa. só um comentáriozinho rápido, que eu tava me lembrando aqui também, a questão da justiça, né? Porque também tem passagens que falam, né, que a justiça do ser humano é muito falha, Realmente, se a gente for depender da justiça humana, a gente sempre vai errar e sempre vai falhar, né? Até pelas situações que você falou. Muitas vezes você tem um pai, né, que se for para julgar um filho, com certeza ele vai dar um julgamento aí errado, enviesado, né, porque é o filho dele.
né, dentro da igreja, ou algum irmão, ou algum parente, né? Então, a justiça humana realmente é muito falha. Se a gente for depender da nossa justiça, eu acho que a gente vai correr um grande risco de errar. Então, a gente precisa realmente deixar na justiça de Deus, né? O que a palavra fala, com certeza é mais seguro do que o nosso julgamento, né? Exato, exato. E reconhecer lá na frente, como o Jonathan estava falando, reconhecer não que Deus deu uma revelação uma época e mudou, mas que você estava errado. E você pode reconhecer, eu estava sinceramente errado naquela época, me perdoe. Cheguei na casa de uma irmã lá nos Estados Unidos em 2016, e aí eu liguei para ela na estrada, ela é uma brasileira, liguei para ela e para o esposo dela, disse, eu e Luciene estamos passando na estrada da sua casa. A gente pode entrar aí para dormir aí, passar uma noite com vocês? Ela, pode vir, vai ser ótimo, né? E aí eu entrei na cidade e a gente estava conversando lá, e ela olhou para mim, assim, ela me conhece há muitos anos, ela falou assim, rapaz, como você mudou, viu? Você mudou muito, você mudou demais, você pregava com como é que ela falou? Tanto orgulho, assim, com tanta prepotência naquela época, como se você fosse um jovem que sabia de todas as coisas e tal, e hoje você se mostra um homem mais humilde, mais quebrantado, mais amoroso e tal. E eu falei para ela, irmã, ali eu estava sinceramente errado, mas eu estava sinceramente errado. Era sincero meu sentimento. Eu estava fazendo como se fosse o zelo que eu tinha pela palavra, mas eu estava sinceramente errado. Eu aprendi. Eu creio que nós vamos aprender com o tempo, sabe? A palavra ela vai nos moldando, sabe? É por isso, irmãos, que quando nós falamos sobre liderança na igreja, você não pode pegar um jovem e pôr ele como líder da igreja. É por isso. Porque quando nós somos jovens, nós pensamos de uma maneira, nós agimos de uma maneira. Mas depois, com o tempo, a idade vai nos permitindo a nos aprofundar na palavra de Deus, de fato e de verdade, deixando as nossas reservas de lado e dizendo, Senhor, me corrige no que eu estou errado. Hoje eu liguei para um irmão de 82 anos para me aconselhar com ele. E eu falei com ele algumas coisas e ele leu um poema que ele escreveu justamente falando isso. Que a oração dele é, Senhor, me mostra onde eu estou errado. Eu preciso ser corrigido. Eu, com 20 anos da Igreja de Cristo, eu não estava errado para ninguém, meu amigo. Eu era o cara mais certo de tudo. Quem vinha falar comigo ia levar bibliada na cabeça, porque eu sabia de tudo. Hoje eu tenho quase 40. Eu já compreendo que eu estava sinceramente errado. Eu pedi perdão a essa irmã e graças a Deus, ela até fez um favor para mim de amor, encheu o tanque do carro para que eu continuasse a viagem com o Luciene. Isso foi muito bom, mostrou que ela me perdoou do babaca idiota que eu era, mas na verdade um jovem muito zeloso, mas era bem imbecil naquela época. Então, segunda coisa é a correção deve ter uma postura que pareça com a postura que Paulo e Jesus Cristo eles nos demonstram. Firmeza. Firmeza não quer dizer brutalidade, não quer dizer uma dureza ríspida, não, porque lembra que o amor ainda está aqui, ainda tem amor, mas sim uma firmeza de correção, como um pai corrige o filho. Você vê Gálatas capítulo 2, versículo 11, Paulo fala assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Então, interessante isso. Lembra quando Pedro não estava se relacionando bem com os gentios e estava agindo ainda meio como judeu. E aí Paulo, quando encontra com ele em Gálatas, tem que corrigir ele na frente de todo mundo, porque aquele era um problema que todo mundo sabia. Não era uma coisa que Pedro chegou e contou, rapaz, estou com um pecado aqui na minha vida e tal, e Paulo vai lá e diz, então, vou aqui botar aqui na frente da igreja, que você tem que ser confrontado. Não. Assim também com os presbíteros, quando você lê, eu acho que é em 1 Timóteo, quando diz, 1 Timóteo capítulo 5, exatamente, quando diz que os presbíteros devem ser corrigidos na frente de todo mundo, porque ali está falando sobre quando esse homem não está sendo um bom líder para todo mundo. Então aqui, Paulo, com uma postura firme, com muita firmeza, mas com certeza com amor, chama a atenção de Pedro na frente dos irmãos de Gálatas.
Isso é uma coisa muito importante, que no processo de correção, se esse problema é geral, essa pessoa precisa ser corrigida na frente dos outros. Se o problema é pessoal, precisa ser tratado com a vida dele, porque se tem arrependimento pessoal, ninguém precisa expor os irmãos a uma correção mais severa. Aqui eu não estou falando sobre disciplina de exclusão da igreja, que nós chegamos nesse ponto um dia, mas no meu ponto não é esse aqui. Isso é uma questão para outra oportunidade, sobre a disciplina geral. É quando a pessoa negou totalmente as evidências da salvação e de Cristo Jesus na sua vida, que acontece aquilo que Paulo falou lá para o camarada que estava dormindo com a madrasta, diz, eu vou entregar esse safado a Satanás, porque é isso que ele vai, eu acho que vamos ver aí se ao menos a alma dele no dia do juízo vai ser salva. Aquele texto é complicadíssimo ali, teologicamente, porque parece um contrassenso, Paulo está dizendo, vai entregar uma a Satanás para ver se ele é salvo. Então, é algo estranho, mas isso é outra coisa. Aqui sobre correção, mostra claramente, Paulo não está entregando Pedro a Satanás. Paulo está corrigindo Pedro. Paulo está trazendo à luz aquilo que Pedro estava diante de todos vivendo de maneira errada. Efésios capítulo 5, versículo 11, ainda sobre a postura firme que Pedro e o próprio Jesus ele tinha, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Aqui, agora, Paulo mostra que com firmeza existem pecados, existem coisas de trevas onde nós temos que expor à luz. Lembrando que na correção, nós temos que ter o amor. Mas, se esse irmão permanece nesta falha, neste erro, e ele não quer mudar, ele está negando uma característica do corpo de Cristo, essa falha precisa ser tratada às claras na igreja. Temos que ter muito cuidado para qualquer coisa a gente não querer, porque o irmão, outro dia eu me lembro que Mike Pruitt, ele contava uma história que ele estava num posto de gasolina, eu acho que foi na Boa Vista, sentado com uma caneta na mão, como eu estou aqui agora. E aí alguém passou e disse, Mike estava fumando no posto. Isso deu uma loucura, o pessoal achou que ele estava fumando, até que ele foi provar que era uma caneta. Da pessoa você tentar, talvez, expulsar alguém da igreja, usando um processo de disciplina maluco, simplesmente porque um irmão disse que viu o irmão que estava com um cigarro. Então, temos que ter muito cuidado. Nesse processo de disciplina, tem que tratar as obras infrutíferas das trevas, as expondo na luz. Isso é firmeza. Isso tem a ver com essa firmeza de que o amor e o tratamento, a restauração tem que andar juntos nessa firmeza. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Amém. Ei, Bruno, Vai lá. parece que eu gosto de falar, né? Mas desde quando você começou a falar, me veio uma história, um filme que eu assisti. Essa cena me marcou para a vida. Um rapaz, ele foi acolhido por uma família e o chefe da família se feriu por uma patada de uma vaca, eu acho que foi, não me lembro exatamente, mas foi uma ferida séria. E aí ele percebeu que essa ferida estava, em vez de melhorar, ela estava piorando, né? Uhum. Aí ele virou para a esposa do dono e disse, olha, me pegue água, me pegue isso e aquilo outro, na época não existia medicina. Aí ela disse, mas você tem certeza? Tenho. Eu vou abrir a ferida, arrancar tudo que é podre por dentro, né? Vai doer. Você já fez isso? Fiz uma vez numa vaca, né? E ela melhorou. E realmente o cara foi curado, mas ele teve que entrar ali na ferida, limpar a ferida, tirar o que estava podre e realmente, né? Muitas vezes a gente tem que ir lá, né? Na ferida, limpar aquela ferida, meter a mão na ferida para, né? Parece um ato de crueldade, mas é um ato de amor, mas com dureza, né? Exato. E assim, esse é basicamente o papel dos pastores que Ezequiel 34 relata. Ezequiel 34, Deus diz justamente isso. Vocês não estão
tomando conta das ovelhas, não estão curando as que estão doentes, não estão limpando as suas feridas, não estão as ajuntando no aprisco. E limpar a ferida, cara, que vê só, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um corpo vivo. E a gente, quando a gente começa a pensar nisso, começa a pensar, bom, mas o corpo, às vezes, ele tem algum problema. E como é que faz para limpar, sabe? Então, isso é muito interessante, essa tua ilustração, Jota, que mostra claramente que, às vezes, vai ser necessário limpar. E dói, sabe? Limpar a ferida dói. Dói em quem está sendo limpado e também é muito desconfortável para quem está fazendo, para quem está limpando. Mas é necessário. O problema da igreja hoje, cara, acho que antigamente a igreja ela era mais assim, ela se deixava ser confrontada e se deixava ter sua ferida aberta para ser limpada. O que está acontecendo com o pós-modernismo e com essas questões agora mais modernas é que as pessoas elas não estão se deixando mais ser tocadas em suas feridas. Elas gostam do odor das suas feridas. Elas se adaptam à dor, ao ardor, ao incômodo de estar, sabe, colando nos lençóis da vida essa ferida e todo dia arrancando e ferindo mais. E isso vai levar muita gente para a morte espiritual, infelizmente. Outra coisa que eu vejo é que a correção deve servir para construir, não para destruir. Então, só para os irmãos que estão aí anotando, correção tem que ser pela palavra de Deus e não pode ser pelos sentimentos humanos, primeiro ponto. Correção, ela tem que ser com a postura de Paulo, aqui firme, né? E a terceira coisa, a correção precisa servir para reconstruir e não para destruir. Em Provérbios 3:12, eu vou correr aqui por causa do tempo. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Assim, Deus disciplina seus filhos. Hebreus 12:11 também diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É como essa ferida aberta, João, que você falou, o cara tem que limpar ela. Parece que aquilo não vai funcionar, porque parece que inflamou mais do que já estava. Então, aqui ele diz: nenhuma disciplina, nenhum processo de correção para restauração parece ser um motivo de alegria no momento. Não parece. Mas sim parece um momento de tristeza. Mas, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, Hebreus 12:11 deixa muito claro esse processo de restauração para a cura. Uma outra passagem aqui é Tiago, capítulo 5, versículo 19 a 20, diz: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, oi, Posso oi, falar? 2 minutos. pode. Olha, eu sou uma pessoa que eu mesmo gosto de me corrigir. Porque eu já tive problema com bebida, Ninguém falou não, mano. né? Eu já tive problema com bebida e eu não entro em bar. Às vezes eu tenho um parente que tá bem aqui, mal refrigerante, eu não vou de jeito nenhum. É muito gente que passa por ali, ele passa a me julgar como se eu estivesse bebendo. É o que você falou do nosso amado Mike, né? Aí passa a julgar. Eu mesmo jamais eu vou julgar qualquer irmão, porque onde ele estiver, porque eu às vezes fico com medo de levar a palavra de Deus a um irmão que está dentro de um bar, dentro de alguma coisa assim, porque eu fico com receio de o irmão me ver ali querer me condenar, dizer que eu estou fazendo isso, que eu estou bebendo, estou fazendo aquilo. Aí por isso que eu tenho muito medo. Me desculpe, meu irmão, que eu entrei assim na palavra. É às vezes, Davi? Alô?
Tá cortando aqui, ó, pra mim. Eu não tô conseguindo ouvir direito ele, não, Daniel. Então, o que nós temos que ter. Ele ou eu? Vai lá, vai lá. Eu, Conclui aí. Daniel. Pronto, vou falar mais alto. Eu estou dizendo a Bruno, que quando ele falou sobre o rapaz que estava com a caneta no posto, e eu tiro por mim, eu me vigio muito sobre isso, porque eu já tive problemas com bebida, e hoje em dia eu não entro num bar, porque às vezes tem aquele irmão, entre aspas, que gosta de julgar o outro irmão. Ele não quer Uhum. saber se a pessoa está levando a palavra de Deus, não quer saber se o rapaz está tomando um refrigerante. A questão dele é que ele diz, eita, eu vi fulano ali dentro de um bar e estava tomando uma cervejinha. Estava É. tomando uma dose de rum. Com certeza. Então, eu me vigio muito sobre isso. Eu tenho muito medo. Por isso que eu tenho pessoas que... Davi, vem cá, que eu quero sentar um vídeo com você. Quando ele está num bar, eu digo, você pode vir aqui. Aí eu converso com você, mas não vou aí. Eu mesmo, de mim, eu jamais vou ver qualquer coisa que o irmão de tiver e vou julgar ele, porque isso não me cabe. Julgar. Só quem pode julgar é o nosso Deus. É quem pode, Verdade, não é verdade, Bruno? É verdade. isso, certo? Não, só isso, Bruno. Me desculpe porque eu É interrompi. isso, tá? Olha o teu áudio aí que tava cortando aqui. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente. O que nós também temos que ter cuidado é com as pessoas que acham que qualquer situação suspeita já é motivo de uma correção, né? Acho que por isso que nós temos que ser sinceros, né? Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, né? Uma família sem qualquer falsidade. Ou seja, se eu vejo o Daniel em um local, eu acho que ele está pecando, porque ele pecou, cabe a mim, como o próprio Jesus explica isso em Mateus. Vai até um irmão e conversa com ele. Eu vou lá e pergunto, rapaz, eu te vi ali, você está fazendo o que lá tal? O próprio irmão vai dizer, ah, não, rapaz, eu fui lá e levar uma encomenda, fazer alguma coisa ali. E aí você já passou. Mas isso é um tratamento do corpo de Cristo, né? Mas é interessante essa visão mesmo, Davi. Ok, então a correção precisa servir para reconstruir, irmãos. Então, todo o processo de disciplina e de correção não serve para destruir pessoas. O que nós vemos, infelizmente, em muitos lugares é que os processos de correção sempre acabam tirando as pessoas, sabe? E não é assim. O processo de correção deve servir para restaurar aquela pessoa, para trazer ela para a luz de novo, para dar a ela o norte, né? Como ele diz aqui, que aquele que conduz o pecador de novo para o caminho, poxa, o cara salva ele de muitos pecados, né? Livra ele da condenação de muitos pecados. E a quarta coisa que nós precisamos entender sobre correção é que a correção precisa ser dada com realmente a mansidão e o amor que o Senhor nos ensinou. Em 1 Coríntios 4,14, assim, eu não estou tentando envergonhá-los, Paulo diz para a igreja de Corinto. E ele escreveu a carta para a igreja de Corinto para corrigir eles, para disciplinar eles, para restaurar eles. Mas Paulo, mesmo numa carta dura, mesmo numa carta firme, mesmo numa carta que ele diz: se vocês querem que eu vá ter com vocês com espada, ele diz em 1 Coríntios 4,14: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas eu procuro adverti-los como meus filhos amados. Então, essa correção, por mais que ela seja, às vezes, firme e dura, esse amor que Paulo diz que tem pelos irmãos de Corinto, irmãos, os irmãos de Corinto, aqui para nós, era complicada a situação daquela igreja, entendeu? Era uma igreja complicadíssima. E você vê Paulo várias vezes berrando, dizendo, quando eu viro as costas, vocês me apunhalam, vocês não aceitam a minha vida como apóstolo e tal. E aí você vê Paulo mandando gente se entrega a Satanás, dizendo que vai ter lá com eles com espada. Firme, firme, ele mantém uma firmeza, ele mantém a verdade, ele não abre mão da verdade. Mas ele também chega para esses mesmos pecadores e diz assim: irmãos, vocês ainda são igreja.
Eu não estou escrevendo isso aqui para envergonhar vocês. Eu quero advertir vocês, eu quero corrigir vocês como filhos amados. Então, esse é outro ponto muito importante que a gente vê. E a outra passagem que eu quero que é a final, que é João, capítulo 21, do 15 ao 17, que diz assim: depois de comer, aí vem Jesus, irmãos, porque se eu botasse um versículo de Jesus aqui, Regis ia dizer: o que é que eu ensinei esse menino no seminário? Não ensinei nada a ele, né? Jesus, é interessante isso aqui, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão. E ele perguntou a Simão depois que ele tinha sido negado por Simão. Ele passou 3 dias morto, ressuscitou, mas antes ele foi negado. O último contato que Jesus teve com Simão Pedro foi a negação de Pedro. E ele encontra com Pedro agora pela terceira vez. E dessa vez ele quer levar um papo com Pedro. A importância da vida, de uma correção para transformar pelo amor e pela mansidão. Ele diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Jesus não foi lá questionar ele por causa do pecado, da falha dele. Jesus estava fazendo isso, sabia? Jesus estava questionando Pedro, Jesus estava questionando o coração de Pedro, Jesus estava tocando a ferida, Jesus estava abrindo a ferida, Jonathan, e tirando de Pedro aquilo, mas não com brutalidade, não com agressividade, mas com tanta mansidão e tanto amor. O amor dele constrangia Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, ele pergunta de novo, e aí ele fala: então, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Novamente, Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? É como se ele estivesse fazendo 3 perguntas por causa das 3 vezes que Pedro negou. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Simão Pedro perguntou, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E ele disse: Pedro ficou magoado, ficou triste, porque Jesus estava lhe perguntando pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. O que poucas pessoas sabem é que nesse texto, os 2 primeiros amores que Jesus pergunta são amores em relação à sua amizade com Pedro. Mas o terceiro amor que ele pergunta: Pedro, você me agapo, você me ama incondicionalmente, não só como amigo. E Pedro, mais uma vez, disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. De fato, Pedro poderia ter errado mesmo e falhou feio ao ter negado Jesus. Mas Pedro amava Jesus. Irmãos, cuidado para que nós não expulsemos do nosso meio pessoas que falham, como Pedro falhou, mas que amam Jesus. Muitas pessoas, às vezes, amam a Cristo de verdade e simplesmente estão erradas. E não estão conseguindo enxergar a correção da maneira correta, mas amam Jesus. Então, o ponto final aqui, para que nós possamos entender, é que no processo da correção, nós temos que ver a mudança da vida dessas pessoas por amor a Jesus Cristo. Se eu amo a Jesus Cristo e eu me compreendo errado e sou confrontado pela palavra de Deus com graça e amor por líderes que me amam, mas que estão me mostrando na verdade, com firmeza, sem negociar o princípio de Deus, eu preciso me render a esse amor de Cristo, essa correção, me arrepender e mudar a minha direção. Eu acho que esses são os 4 pontos que eu trouxe hoje aqui. A correção tem que ser pela palavra de Deus e não pelos sentimentos humanos. A correção tem que ser uma postura de Paulo, firme. A correção precisa servir para reconstruir e não para destruir. E a correção precisa ser dada com a mansidão e o amor de Cristo, mas precisa ser dada. Que Deus os abençoe. Eu estourei meu Amém. tempo, mas Amém. Amém.